Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho, nesta sexta-feira, manhãzinha, Demasiado cedo. demasiado cedo, demasiado cedo. Eu vou confessar aqui, estou ligeiramente, não vou dizer ressacado, mas podia ter dormido mais. É isso que eu quero dizer. Vou dizer isto. Não me digas que andaste a viajar por Portugal com o Ryan Russillo. Não andei, não andei, mas gostava. Não ouvi ainda o podcast todo dele, já ouvi só uma parte. Fico sempre muito curioso porque ele não diz os nomes dos sítios onde vai, Mas, ou pelo menos mas ele ao disse início. desta vez. Eu Mas ouvi, na primeira epá, parte não disse. eu ouvi as 3 horas, meu. Ok. Não sei se. Eu ouvi as Pá, 3 horas. contextualiza só a malta, só para o que é que Ele não estamos a disse os falar. sítios. Pronto, o Ryan Russillo, provavelmente algumas pessoas saberão, era um dos parceiros do Bill Simmons, não é? Durante muito tempo esteve no The Ringer, agora lançou-se sozinho. Sozinho? Não é bem sozinho, está Sim, no Barstool, portanto está noutra exatamente. organização desse género. Yeah. Sim, mas que ele quis lançar o pod dele sozinho e desvincular-se do The Ringer e do Simmons. Na altura, quando o Zach Lowe foi para lá, percebeu-se que aquilo não era um poleiro demasiado pequeno, se calhar para tantos galos, e então ele saltou fora. E ele, para já, tem um segmento final sempre nos seus podcasts, que é o Life Advice, que é qualquer coisa enfim, eu nem sei como adjetivar aquilo. E depois ele, para além de falar de basquete e de futebol americano, de vez em quando faz umas viagens e faz uns travel logs. Fala um bocadinho das suas viagens. Ele tem a mania que a malta gosta de o ouvir a falar de viagens. E faz assim uns podcasts sobre as viagens dele, com muito detalhe sobre algumas coisas desnecessárias enfim. E ele esteve em fevereiro, na altura da pausa All-Star, esteve em Portugal e lançou agora o seu travel log sobre Portugal. Portanto, ele veio especificamente porque ele queria ver as ondas da Nazaré, por causa do surf. Esse era o bloco central da viagem. O que é que acontece? Ele apanhou ali uma altura de tempestades e as marés estavam todas alteradas e, portanto, o mar estava flat na Nazaré, basicamente, no dia em que ele lá foi. Eu não Mas, ouvi essa portanto, parte ainda. ele fez uns dias em Lisboa, depois foi para Alcobaça, Peniche e Nazaré, e foi ao Porto e voltou para Lisboa. Pá, posso dizer só algumas coisas, partes que te interessam. O gajo odiou basicamente a comida em todo lado. Não gostou de alguns sítios. Foi ao Salado dos Presuntos e gostou muito. Ele disse ele não disse os nomes dos sítios quando eu ouvi. No final falou do Salado dos Presuntos, depois falou de alguns sítios. Ele disse: voltei a fazer alguns erros que não se faz, que é comer no restaurante à beira-mar, pá, isso não se Sim, faz, não se essa faz. parte E eu eu fui ouvi, lá. essa parte eu ouvi. Delirou com azeitonas portuguesas, que vinham muito bem salgadas e com azeite português. Delirou com azeitonas. Comeu coisas, intestino de porco, comeu qualquer coisa, não sei se ele comeu uma morcela, não sei o que é que foi que ele comeu, mas que ele odiou, diz que sabia de facto a intestino de porco. Epá, mas posso É dizer uma malta, cena? malta que não tem, malta que não tem um palato desenvolvido. Deixa eu só dizer isto, é que eu ouvi o gajo ao início e ele a dizer o que é que pediu nas duas primeiras refeições. E ele pediu a mesma coisa, ele pediu bife com batatas fritas. Tipo, pá, um gajo que pede sempre bife com batatas fritas, tipo, não é um gajo que eu respeito a nível gastronómico. Lamento imenso, Ryan com E, né? Ainda por cima o gajo é Ryan com E. Lamento imenso que não tenhas gostado da comida portuguesa, mas tipo, as tuas papilas gustativas claramente não estão ao nível dos teus takes basquetebolísticos, estás a ver? Por isso, puto, tens de pedalar um bocadinho mais, mano. Tens de pedalar um bocadinho mais, puto. Não estás ao nível. Olha, O a gajo parte mais... falou bué bem do time-out, estás a ver? E atenção, eu Pois percebo foi, que ele falou do market, depois foi, ele é time out market, americano pois e ele foi. fica surpreendido com o nível de comida num sítio como o Time Out Market, que se calhar para nós é um bocado, ok, é óbvio que não é um food court do centro comercial, né? Ninguém acha isso, né? Mas se calhar nós que vivemos em Lisboa ou que já fomos lá algumas vezes
aquilo é um bocado turístico e tipo não dá muito jeito, mas de facto se fores comer é muito melhor do que qualquer food court se calhar que existe aí em Portugal. Então é normal que o gajo olhe e diga assim: epá, espera aí que aqui também se come bem nos food courts. Exato. Eu estava a ver aquilo e estava a sentir esta indignaçãozinha, da tua parte, do Yeah, género: meu, "Pá, estes yeah, estes yeah, gajos vêm para Portugal, em vez de falarem comigo, para eu os levar a comer em sítios como deve ser, não yeah. é, Lamento andam imenso, por acaso. andam nos mercados". Yeah, Hum, parte gira, parte gira. O gajo não vinha com expectativas nenhumas de ver, desporto, mas teve ali umas horas e decidiu, quando estava em Lisboa, decidiu meter-se num táxi ou num Uber e ir ao Estádio da Luz, para ver um jogo do Benfica de basquetebol. Ele diz: pá, estive a pesquisar o Benfica, um clube histórico, um clube grande e tal. Eu jogava em casa ainda por cima. Para mim foi difícil perceber, porque eu pensava que eles jogavam fora, porque os europeus têm esta mania de meter primeiro os nomes das equipas da casa e depois os nomes das equipas que jogam fora. E ele decidiu ir à Luz. Bom, e teve, em primeiro lugar, teve um contacto sobre a realidade de Portugal com as modalidades, porque diz que chegou à Luz, perguntou a vários funcionários do Benfica, onde é que era o pavilhão e a que horas é que era o jogo, e ninguém sabia que havia basquetebol. Pronto, que é o que temos. E depois lá conseguiu encontrar o pavilhão, e estava a ver um jogo de handball e ele achou aquilo muito estranho, então não era basquete, afinal é handball. E então foi ver o jogo de handball do Benfica, delirou com o handball. E depois esteve a ver um jogo de basquetebol do Benfica. E sim, as descrições dele são maravilhosas. Ele passou metade do tempo a descrever as pessoas que estavam na bancada, ele dizia menos de 300 pessoas, a descrever as pessoas que estavam na bancada, os pais que iam com os filhos e a miúda que estava no vape. E, epá, foi uma cena, enfim, vale a pena ouvir. E depois queixou-se do sistema de bilhética do Benfica, porque teve que comprar bilhetes para o Benfica numa loja lá no Media Markt, ou o que era, onde vendiam merchandising do Benfica, e a menina não sabia de nada dos bilhetes do basquete e tinha que ser ali, não podia. Enfim, eu acho que ele andou ali um bocado perdido para comprar os bilhetes e depois no fim ficou deliciado com a grande exibição de Diogo Gameiro contra o Vitória de Sport Clube, que é o Vitória de Guimarães. Ficou deliciado com a exibição de Diogo Gameiro. Pá, ele disse qualquer coisa que ele tinha 25 pontos ao intervalo. Ele diz que ficou maravilhado porque saía de bloqueios indiretos, fazia várias vezes a mesma jogada e marcava sempre, fazia leituras a sair do spin downs, abria para bloqueios em afastamento, recebia, tirava, um grande lançador. Tem 30 anos, mas eu vou seguir este gajo porque este gajo ainda vai dar jogador. E eu achei maravilhoso a visão de um gajo de fora que não conhece nada e chega aqui e fica maravilhado com o Diogo Gameiro. É assim, é o que temos. Ai, ai. Bem, Mas ele disse que foi a primeira vez que ele diz que normalmente faz este exercício quando está num sítio que não conhece, e que estava pouca gente nas bancadas e tal, e que ele diz que normalmente se calhar as pessoas fazem este exercício, ele costuma fazer, que é se isto acontecer alguma coisa com os jogadores, se me pedirem para jogar 15 minutos, sou capaz de entrar lá dentro e fazer qualquer coisa. Ele diz que pela primeira vez sentiu que não era capaz. o Não sei nível se era isto é alto, não sei joga-se se isto muito é em Portugal. um elogio ao nível de basquetebol em Portugal, mas Ryan Russillo não se sentiu capaz de fazer 5 minutinhos no Pavilhão da Luz. Joga, joga muito em Portugal. Pá, pronto, para quem não conhece, eu acho que ele tem um estilo muito próprio, e muito cáustico. E é um gajo engraçado por causa disso. Ele é distintivo distingue-se do resto da malta que comenta basquetebol também por causa disso. E é um gajo muito engraçado. Então eu acho, tipo, fiquei contente de ele ter vindo cá. Fiquei com pena de ele não ter comido coisas como deve ser, aparentemente. Mas vou ouvir o Claro. podcast até ao fim. Até ao fim. Olha, e basquetebol, queres falar um bocadinho ou não? Depois destes 10 Pode minutos ser, de pode ser. Não tem havido muito basquete nos últimos Rússia-Holândia. tempos, não é? Não tem havido muito basquete, mas podemos falar um bocadinho. Não tem havido muito basquete. O Nós, Ricardo na, já está no seu modo, já está no seu modo. É como não, quando sabes o vê a que é? Summer League, né? Como quando vê a Summer League, já está tipo, puta, eu não quero falar da Summer League, meu. Tipo, isso não tem interesse nenhum. Isto Epá, é, estamos naquelas, este é, naquelas 2 últimas semanas de temporada. Eu tenho pensado um bocadinho sobre isto, sabes? Eu acho que não se deve fazer absolutamente nada em relação ao tanking. Porquê? Porquê? O tanking, como é feito atualmente, estraga-nos aqui o último mês da temporada.
Mas isso só nos cria expectativa para os playoffs. Quando começam os playoffs, nós estamos ressacados e temos as expectativas lá em cima, e portanto ficamos muito felizes por um bocadinho de bom basquete. Se nós mudamos isto e levamos o tanking para o início da temporada, vamos estragar a experiência do arranque da época, e depois no fim da época não vai haver tanta expectativa em relação aos playoffs. Portanto, eu acho que devemos deixar as coisas como elas estão. É Na uma boa verdade, maneira. nós não combinámos, a não ser hoje de manhã, o que é que íamos falar. Normalmente combinamos de véspera, pelo menos. E, A epá, eu culpa foi ontem... minha, meu, por causa Não, não, da minha não foi. atividade Não, a culpa foi dos dois. extracurricular. Mas eu ontem estive a ver o jogo dos Celtics até à 3 da manhã, o que é que foi? O regresso do Tatum ao Madison Square Garden. Epá, e tive o tempo, eu não vi o jogo basicamente porque estive só a pesquisar e a ver coisas, tentar arranjar coisas para a gente falar. Epá, e só se fala de tanking, do Giannis contra os Bucks, do Jaylen Brown a elevar o seu nível para ser MVP, epá, da corrida para MVP, tudo temas que nós já escalpelizámos ao máximo aqui nos últimos tempos. O único tema assim alternativo Quer só dizer dos que não últimos temos dias falado eram os assim tanto Bulls. do Giannis, não temos falado Epá, assim ainda tanto, não. não temos falado assim tanto do Giannis, quer dizer isso. Podia, tínhamos motivos, né? Mas não vou falar porque, sabes porquê? Não sabes, Ricardo? Sei, porque tu achas que é perfeitamente legítimo que ele tenha aqui a primeira e se calhar a última oportunidade de jogar com os irmãos, e então quer voltar ao campo a jogar com os irmãos. Não, é porque eu acho que tudo isto, todo este processo, todo este processo, tudo aquilo que está a acontecer hoje e ontem e que vai acontecer no futuro, sabes o que é? Sei. É o quê, Ricardo? Diz lá. Diz, o que é que eu estava a vir a dizer? O que eu estava a vir a dizer? São steps to success, meu puto. Pronto, é isso que eu quero ouvir. Falar em Steps to Success, agora falando mais a sério, não, por acaso tenho pena, acho que é um bocado, só para arrematar isto do Giannis. Não é isso. Vais ver que eu vou ser Claro, magnânimo. não vais resistir como é Não é óbvio. isso, eu vou ser magnânimo naquilo que vou dizer, que é, o Giannis é o melhor jogador da história dos Milwaukee Bucks. É um bocadinho triste, se quiseres, que a saída a acontecer seja nestes termos, não é? Parece que estão a acabar a mal. Epá, isso é chato, estás a ver? Temos um bom exemplo do Lillard, por exemplo, não é? Que é o melhor jogador, se calhar, da história dos Blazers e não saiu a mal propriamente dos Blazers. Então, pá, eu não sei, eu não fico contente quando isto acontece, sou honesto, não fico. Pelo contrário, fico um bocado triste porque acho que o Giannis não só é um grande jogador, como é um gajo, eu acho que decente, estás a ver? Então sinto que as coisas chegaram a um ponto, meio de não retorno, que, pá, que é triste, meu, é triste só. É óbvio que as coisas depois ultrapassam-se, o Kevin Garnett também teve imenso tempo chateado com os Minnesota Timberwolves e não é por isso que agora as coisas já não estão melhores e etc. Mas pronto, mas é chato acabar desta maneira, percebes? Tipo, não é fixe, pronto, pelo menos no meu entender não é fixe. Sabes, eu simpatizo muito com o Giannis, como já se percebeu. Acho que ele tem uma história fabulosa desde a altura em que ele estava Sim, uma cena a inacreditável. vender O óculos gajo é inacreditável a história dele. nas ruas de Spólia até chegar onde chegou na NBA. Pá, eu acho que ele passou, na verdade, a carreira inteira a ser um exemplo perfeito de lealdade num desporto onde a lealdade nunca é recompensada, pá, e existe-se lealdade aos jogadores, mas não se tem o mesmo tipo de tratamento em relação às equipas que fazem o que querem dos jogadores. E aí ele já várias vezes ficou Sim, mas eu também, quando podia ter saído, renovou quando podia ter forçado trocas. É claro que houve erros de parte a parte aqui no processo. Eu também não sinto que os Bucks tivessem, ou seja, eu não sinto que eles estavam a tentar não agradar-lhe, estás a ver? Não sinto isso, não senti. Claro, várias vezes eles fizeram coisas absurdas para tentar manter o Giannis por lá, não é? Certo, ou seja, não é como se, estamos a cagar para ele, nós é que sabemos, estás a ver? Não Claro, senti eles isso. fizeram o papel deles, e eu acho que isso também ajudou no facto de ele ter algumas vezes renovado e ficado, porque eu acho genuinamente que ele gostava de ficar em Milwaukee se tivesse capacidade sempre de lutar por títulos. Agora, entretanto, as relações já se deterioraram, já não vale a pena. Yeah. Também, Olha, não sei, tu chegaste, vamos falar dos Pistons, mas depois podemos falar antes, ou na altura em que quiseres. Não sei se ouviste o Anthony Davis a falar da sua saída do New Orleans, por exemplo. não ouvi, podemos falar já. Não ouvi, tu disseste-me antes de
quando estávamos a chegar aqui íamos falar que eu devia ter ouvido isso e não ouvi, mas eu disse: "Pá, então mas conta-me, conta-me em direto De não, uma, mas vá." sim, de uma forma muito resumida, o Anthony Davis foi ao podcast do Draymond Green. Eu já não ouço o podcast do Draymond Green, porque aquilo. Aliás, o podcast do Draymond Green eu reparei uma coisa, ouvi agora, já não ouvia há muito tempo. Eu queixava-me que o podcast do Draymond Green, quando começou, tinha 3 minutos e meio de publicidade. 3 minutos e meio de publicidade na abertura. Tipo Joe 3 minutos. Rogan, tipo Joe Pá, Rogan, era né? pim, 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 3 minutos e meio. Já podias fazer avançar para os 3 minutos e meio, porque era sempre aí que começava. Neste momento não tem publicidade. Não tem. Ele começa logo. Não Não sei tem? porquê. As marcas, pelos vistos, não estão interessadas em investir no Draymond Green. Não sei. Não há publicidade no podcast do Draymond Green. E acho que se percebe, porque as pessoas deixam de ter vontade. Eu por acaso tenho o podcast subscrito e então todas as semanas recebo a notificação de que entrou um novo episódio. Pá, e é inacreditável. Todas as semanas o tema é a escaramuça que houve na NBA esta semana. É a porrada. É sempre. Um dos temas é sempre a porrada que houve na NBA. Que é o que ele gosta de comentar. Mas pronto, desta vez foi lá o Anthony Davis. Pá, eu achei curioso porque o Anthony Davis foi falar da troca do Luka Doncic, que o envolveu a ele, na perspectiva dele. E nós ao longo deste mais de um ano e 2 meses desde a troca, só temos ouvido de vez em quando entrevistas ao Luka. Portanto, é a única pessoa que tem sido sistematicamente entrevistada sobre a troca, o que é que ele sentiu e tal, e nunca tivemos, de facto, uma entrevista assim profunda com o Anthony Davis sobre a troca. E, portanto, foi a primeira vez que ele falou da troca e eu achei interessante e por isso fiz um esforço para ouvir. O Anthony Davis revelou que soube da troca pela televisão, em casa. Giro. Estava sozinho na sua man cave. O agente, o Rich Paul, disse-lhe que podia acontecer alguma coisa e entretanto viu na televisão. Depois foi ao Twitter, logo à conta do Shams, e o Shams não tinha nada e ele ficou na dúvida se era verdade, se não era, mas de repente começa-lhe a ligar toda a gente, o Joel Embiid e não sei o quê, os jogadores começam-lhe todos a ligar. Ele ficou um bocado chateado porque ninguém dos Lakers o avisou antes da troca ter sido dado conta na televisão e depois no Shams. Ele conta alguns episódios interessantes, mas o mais interessante eu acho que foi ele quando chegou a Dallas pela primeira vez e chegou ao hotel onde ficou na primeira noite, chegou ao hotel e tinha um envelope à espera dele. E o envelope dizia "We love Dirk, barbecue and Luka. But what we love more is championships. The booze are not for you." Na primeira noite. E ele percebeu logo, isto vai ser fedido. Isto não vai ser fácil. E ele percebeu logo que ia ser uma situação difícil de lidar. E essa pressão de ter que ter um bom desempenho, ter que render numa situação que não era fácil para ele, levou-o a jogar lesionado. Por isso é que ele aceitou jogar lesionado e se lesionou outra vez e teve aquela recaída. Ele não estava pronto ainda para voltar a jogar, sentiu a pressão de ter sido trocado pelo Luka, entrou e lesionou-se logo, se bem te lembras, e nunca mais recuperou. Portanto, esses pormenores mais humanos da troca foram interessantes. Também foi interessante ele recordar toda a gente que quando voltou a New Orleans, depois de não sei quantos anos que ele teve lá, não teve um vídeo de tributo. E ele está lixado com eles por causa disso. Ele diz que quando saiu de lá sempre achou que queria muito voltar a New Orleans para fechar a carreira e que agora não há a mínima hipótese de voltar a New Orleans. Nem pensar. Não lhe fizeram um vídeo de tributo, nem pensar. Nunca mais vai voltar a New Orleans. E sempre que lá voltar quer espetar 40 pontos na boca daquela gente toda. Sim. É um bocado, é engraçado tipo, ver como é que esta malta, pá, vou usar a expressão que já usei aqui há umas vezes, Funciona, tipo, é verdade, é verdade. estes milionários, Sim, tipo, o sim, que é que ele é os um move? mimadinho, meu. Tu ouves e tu vês uma criança a falar. É uma criança a Sim. falar. É O que é impressionante. que os Ele a move? dizer, E eles não fizeram vídeo tributo. Mas pronto, está bem, eu também não ligo a essas coisas, não me interessa. Epá, também muito não ligo a criancinha, eu meu, também não muito ligo a criancinha. essas coisas, por isso é que estou a falar delas num podcast. Exatamente. Tipo, é só tipo, são os gajos com o maior ego do mundo, mas ao mesmo tempo com o ego mais frágil do mundo, estás a ver? Não estou a dizer que tipo, não é legítimo. O Anthony Davis
lá está, se calhar é o melhor jogador da história dos New Orleans Pelicans, provavelmente, estás a ver? Da versão Pelicans, né? É isso que eu quero Sim, dizer, da sim, sim, versão sim. Pelicans. E tipo, como é óbvio, eu acho que mereceria um vídeo de tributo desse género. Ele deve ser o jogador com mais pontos, mais ressaltos, não sei o quê, da história desse franchise ou Sim, desses eles anos. falaram, o Draymond Green falou disso, disse que ele, quer dizer, era detentor de uma série de recordes da Yeah. organização e que era só chunga, uma organização não fazer um vídeo de tributo para um Agora, jogador agora, com mais accolades, não é? agora, só para dizer uma coisa que é, isto um gajo nunca sabe o que é que aconteceu, né? Nunca sabe o que é que aconteceu antes. Nunca sabe o que é que o Anthony Davis disse lá à malta antes de ir para os Lakers. Não, ele sempre quis sair de lá durante algum tempo, né? Portanto, um gajo não sabe, né? Tipo, Sim, não estou claro. a dizer, ou seja, o Ele que eu quero fala, dizer ele é, fala, ele fala disso bastante, de forma bastante aberta. Ele diz que a certa altura ele queria ganhar, que os jogadores querem ganhar e que ele quis ganhar e achou que ali não havia hipótese de ganhar e então fez questão de dizer internamente que queria ser trocado. Que depois não havia movimentação e o Rich Paul disse que, ok, então vou começar a fazer barulho. E então o Rich Paul começou-se a mexer. Ele fala assim abertamente das coisas. Ele pronto, conta o processo então, todo. então Ele tipo, conta o processo também todo. se percebe que a organização também possa ter ficado um bocadinho magoada, vá, com, Pois, com, ele esse, com fala essa depois na forma. altura ele fala na altura que depois o Dell Demps foi despedido, o GM da altura, contrataram o Danny Ferry entrou e disse que ele ia só jogar 20 minutos, que iam fazer uma gestão bastante cuidadosa do ativo, não é? Um bocadinho, falamos muito da proteção do ativo agora em relação ao Giannis, e foi um bocadinho isso que os Pelicans quiseram fazer, e ele disse que não queria jogar 20 minutos, porque quando jogas 20 minutos, para já vais a medo, porque só vais jogar 20 minutos, e estás ali os primeiros 7, 8 minutos em que te estás a soltar, que eles dizem que é o natural em todos os jogos, os primeiros minutos estás-te ali a soltar e depois de repente já só tens 10 minutos para jogar e vais sair e então, enfim, percebeu-se que houve ali algumas divergências normais Sim, e foi o que foi. yeah, yeah. Mas pronto, lá está. Espero que um dia mais tarde se possam todos dar bem. Ah, queria só falar uma beca dos Pistons, porque o Cade voltou. Os Pistons, na ausência dele, ganharam 8-11, não foi mau. Não, nada Pelo mal. contrário, foi bastante bom. O ataque sofreu um bocadinho, porque nesse período eles eram era o décimo, acho que são o décimo, ou eram, pelo menos, o décimo ataque da NBA. O ataque sofreu um bocadinho, foi 18º nesse período, que é normal, não é? Mas a defesa manteve-se, e isso que é, provavelmente os jogos foram ganhos muito aí. Os Pistons são a terceira melhor defesa do campeonato, foram a terceira melhor defesa do campeonato nesse período de tempo, e tiveram aqui uma revelação, um gajo que se calhar entra só tarde, ou entrou tarde na corrida a Most Improved, né? Tipo, uma corrida que a princípio é do Nickeil Alexander Walker para perder. Nós gostamos muito da ideia do Nemias ganhar, não é? Seria inacreditável, e de facto aquilo que o Nemias fez, eu acho que pelo menos devia garantir-lhe um lugar nos elementos que são considerados, ou seja, ele devia ser uma das pessoas consideradas por aquilo que tem feito, sobretudo pela importância que tem na equipa. Ou seja, os números são importantes, mas a importância dele na equipa é muito grande. Vamos ver como é que vai ser agora em playoffs, né? Se Sim, ele vai ser explorado. esta noite Ele já vimos um sofreu, de bocadinho isso. certeza. Esta noite sofreu muito, foi Como é que muitas ele, vezes colocado em isolamentos e o Jalen Brunson explorou um bocadinho, sim. como é que ele vai ser explorado, se vai acabar os jogos ou não, tipo, se os Celtics vão acabar com small ball com o Tatum a 5, vamos ver, pronto, não sei, estás a ver? Vamos ver. Mas de qualquer das formas, o Dennis Jenkins, né, que é o base suplente dos Detroit Pistons, epá, nesse período de tempo, 19 pontos, 4 ressaltos, 8 assistências de média, epá, mais de 35 minutos por jogo, nesse período de tempo também, o máximo da equipa, passou a ser o gajo que jogava mais. Pá, um gajo que eu acho que, não sei, alguém tinha ouvido falar dele, tipo, antes desta temporada, tipo, não, diria que não, estás a ver? Tu já Ah, tinhas? Universidade de St. John's, Rick Pitino, fazer magia. O gajo que vem Eu da nunca, eu Universidade de nunca St. tinha, John's. eu estou a ser honesto, eu nunca Não, tinha ninguém. falado. Não, ele era um completo desconhecido, é daqueles jogadores que nem sequer é draftado e, portanto, Sim, muitas 24 anos, vezes estás a ver? aparece muitas vezes para ocupar ali uma posição de fundo do banco
se calhar até mais para G-League, para estar dentro do sistema da equipa, para o caso de uma eventualidade com as lesões que existem durante a época. Também é verdade que a equipa não tinha um segundo ball handler, não é? Eles perderam o Dennis Schroeder, que fazia parte da equipa no ano passado e que funcionava ali como base suplente e que podia jogar até ao lado do Cade de vez em quando, e provavelmente foram recrutar este jogador, um jogador mais maduro, com 24 anos, enfim, é verdade que que não foi draftado, que não era uma estrela, mas era um jogador com alguma maturidade, que ele passou por eu julgo que passou por 3 universidades ao longo da sua passagem na NCAA, e provavelmente eles foram à procura dessa maturidade para fazer ali uns minutinhos. É verdade que com o ataque entregue ao Cade e se calhar com o Caris LeVert na segunda unidade a ter muita bola, provavelmente não haveria muita necessidade de atirar este miúdo, mas com as lesões e com as coisas que acontecem, ele teve oportunidades. No início da época teve um bloco grande de jogos em que jogou muito bem e agora voltou a entrar muito bem, e nesta série de 11 jogos, 19 pontos por jogo, 44% de lançamentos de 3, 14 assistências, com um turnover no jogo contra os 76ers, enfim, fez aqui algumas coisas muito interessantes e acabou por ser o ball handler que eles precisavam para sobreviver a este período, e que não foi apenas sobreviver, porque tu disseste, eles fazem 8 vitórias, 3 derrotas, dessas 3 derrotas, 2 foram em prolongamento, e portanto, provavelmente com o Cade, essas 2 derrotas não tinham acontecido, tinham ali o ball handler principal no clutch a tomar decisões, e algumas dessas derrotas nem sequer tinham acontecido. Mas vimos outros jogadores a fazer o step up, não é? O Jalen Duren faz 23 pontos com quase 70% de eficiência ao longo deste período, e eu acho que é um dos jogadores mais falados para o prémio de Most Improved, porque de facto não só ele subiu um bocadinho os seus números, mas o seu jogo também se nota mais alguma coisa. É um jogador que consegue criar um bocadinho, se for preciso, a partir do drible, é um passador subvalorizado, faz algumas coisas interessantes. E tem apenas 22 anos, quer dizer, e acabou por ser o líder da equipa na ausência do Cade, e havia a dúvida se alguém ia conseguir assumir esse papel, e o Jalen Duren fê-lo, e fê-lo muito bem. E depois tenho que dar aqui um bocadinho de amor ao Ausar Thompson, não é? Que é o melhor defensor da NBA, não chamado Victor Wembanyama, este ano, muito provavelmente. Para mim mereceria o voto de Defensive Player of the Year entre os humanos. Sim, Já é no no grupo grupo dos dos humanos. humanos, para mim é o Defensive Player of the Year. Continuo a gostar mais dele na defesa on-ball do que do irmão. Foi o defensor do mês já 2 ou 3 vezes este ano da Conferência Este, e pá, é um bicho, é o gajo que tu não queres ter à frente, meu, se tiveres a Sim. bola na mão. É impressionante. O Duren acho que com esta série, acho que garantiu o seu lugar nas All-NBA Teams. Pronto, eu acho que ele vai ser Sim, All-NBA. Vamos ver se será second team, será third team, mas eu acho que ele vai ser All-NBA, sem dúvida. Vamos falar disso para a semana. É verdade, temos de dizer, não é? Temos de dizer, não é? Vamos fazer vai um acontecer. direto no YouTube Vai para a acontecer. semana. É um Fazer em direto no direto. YouTube. Vamos fazer um direto no YouTube para a semana. Vamos Uau. fazer. Vai acontecer. Vai acontecer na segunda-feira, se correr tudo bem. Da última vez que A, prometemos pedi- coisas que a pedido de ninguém. 0 pessoas pediram. sim, 0 Provavelmente. pessoas pediram isto. Aproximadamente 0 pessoas Sim, pediram. houve cerca de 0 pessoas a pedir, e portanto é por isso mesmo que nós vamos fazer. Acho que vamos fazer um direto no YouTube segunda-feira à noite, se correr tudo bem. Se Deus quiser, não é? Que é como a malta costuma dizer. Há demasiadas crianças envolvidas. Eu não sei se vai Sim, acontecer. sim, sim. Se Deus quiser, porque se Deus não quiser, que sabes que ele às vezes é de Macaco, esse gancho. macaco, esse macaco. Sim. Os Pistons, que assim veio com o Cade regressar, os Pistons faltam-lhes 2 jogos, ainda podem. 2 jogos, certo? Acho que não estou a mentir. Acho que sim, acho que sim. Ainda podem chegar às 60 vitórias, que seria um feito assinalável, não é? Vão haver ou seja, os Spurs e os Thunder já chegaram às 60 vitórias. Se os Pistons chegassem, seriam a terceira equipa da NBA esta temporada a chegar às 60 vitórias, que hoje é um número respeitável, não é? Tipo, ter ali um número 6 é sinal que a época foi boa. Vamos ver como é que vai ser com o regresso do Cade, mas eu só queria falar deles porque eu sinto, e usando a expressão que falámos há bocado, que esta sequência de jogos foram mesmo steps to success, ou seja, foram mesmo para uma equipa que estava tão dependente, ou que nós acharíamos que estava tão dependente do Cade Cunningham, que atenção, continua a estar. Esta equipa com o Cade não seria, se calhar, primeiro lugar no Oeste, no Oeste, desculpa,
Mas o que é um facto é que, lá está, o step-up do Dennis Jenkins, que provou ser uma opção válida. Vamos ver como é que vai ser em playoffs, mas lá está, em princípio vai ser uma opção válida. O Duran, que passou a ser uma das armas ofensivas da equipa nesse período de tempo também, para além do lado defensivo e de respeito que impõe debaixo do cesto, parece o Anthony Joshua da NBA, né? Tipo um gajo enorme, enorme, ninguém se quer meter com ele. Portanto, acho mesmo que foi um step de sucesso, acho mesmo que a equipa cresceu neste período sem o Cade. Não sei se concordas comigo, mas diria que sim. Sim, concordo até porque sem Cade eles conseguiram, apesar da quebra ofensiva, conseguiram encontrar formas de a equipa funcionar ofensivamente e defensivamente. Não podemos esquecer que também não houve Isaiah Stewart nesse bloco de 11 jogos. Ele também voltou agora no mesmo jogo em que o Cade voltou. E o Isaiah Stewart é talvez o melhor protetor de cesto não chamado Victor Wembanyama. Portanto, mais uma vez no grupo dos humanos, talvez o Isaiah Stewart este ano esteja a ser o melhor protetor de cesto da NBA e a equipa defendeu muito bem mesmo sem o Isaiah Stewart. Portanto, toda a gente teve que fazer um step up. O Paul Reed jogou muito bem. O Kevin Huerter finalmente entrou na rotação. Ele jogou em 10 dos 11 jogos neste período sem Cade, a lançar 36% de 3 pontos, enfim, ainda não está totalmente confortável, mas a fazer 10 ou 12 pontos por jogo neste período, a entrar aqui na rotação. E agora volta toda a gente, está toda a gente disponível, está toda a gente saudável, está toda a gente com o chip on the shoulder, até o próprio JB Bickerstaff, porque só há campanhas a favor do Joe Mazzulla para treinador do ano e ele provavelmente estará a acusar o toque de estar a liderar a equipa que está no topo do Oeste e ninguém fala do menino, apesar das casas de apostas dizerem que ele se calhar até é o favorito, uma vez que o Joe Mazzulla recusa prémios de treinador do ano e provavelmente vai, sei lá, se ele vai, o que é que ele faz ao prémio, se lhe entregam o prémio. Mas sim, toda a gente subiu um bocadinho o nível, toda a gente se mostrou disponível. Provavelmente o Dennis Jenkins perde um bocadinho de espaço nos playoffs, mas tu sentes que podes contar com ele se houver necessidade. Portanto, foi uma fase de aprendizagem aqui num período em que duas das principais figuras, o Cade e o Isaiah Stewart, não estiveram, e é disto que se fazem as equipas vencedoras também. É isso. Na ausência de uma outra peça, há outros que aparecem, não é? É isso. Vamos avançar. De propósito, queria até falar das odds para o título da NBA na nossa rubrica das odds não mentem, dos nossos amigos da Betano. Como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e por isso trago-vos as odds para o título. E os Pistons, que já estiveram mais abaixo com o regresso do Cade, voltaram a subir. Temos como favorito o Standard ainda 1,93, Spurs 4,40, Celtics 4,70, Nuggets 7,30, Cavs 8,50 e depois Pistons e Knicks com 12. Rockets 26, o mesmo que os Timberwolves, Hornets 45, Hawks 65 e depois Clippers, Lakers e Magic com 80. Os Lakers, já falámos disso, com a lesão do Luke e do Austin Reeves, em princípio dizem adeus a qualquer ténue esperança que poderiam ter de ganhar alguma coisa ou de chegar pelo menos a algum lado. Há umas finais de conferência este ano. Já sabem que por isso, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos às nossas perguntas da bancada. Diz assim o Gonçalo Cunha: boas, malta, há solução para a defesa dos Nuggets? Tenho total confiança no lado ofensivo e no perfil dos jogadores do banco. O próprio Cam Johnson entrou de vez na temporada, mas do outro lado é sempre muito fácil entrar na área pintada e finalizar sobre o Jokic. Sofrer 120 pontos por jogo é insustentável. O Valanciunas durante o mês de março tomou pouquíssimos minutos, a maioria com o jogo resolvido. Acham que a ausência do Valanciunas na rotação será um problema ou parte da solução com o Gordon a 5 quando não há Jokic? Isto levanta outro problema, pois não tendo uma equipa equilibrada nos dois lados, os minutos que o Jokic descansa piora evidentemente a eficácia ofensiva e pouco muda no lado defensivo, o que leva a que jogue muitos minutos numa segunda ronda e que algo que se vai sentir numa segunda ronda, que jogasse entre os Nuggets e os Spurs. Isto já foi no fim de semana passado. Abraço aos três. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isto. Eu acho que, não sei se vais dizer uma coisa que tu costumas dizer, mas eu vou dizer que é, eu acho que os playoffs são um bicho diferente, né? Como tu dizes, e eu acho que as equipas, e principalmente uma equipa como os Nuggets, batidona, né? Já estamos a falar de uma equipa experiente, já teve em decisões, já ganhou um campeonato.
se calhar conseguem fazer adaptações ou conseguem fazer o step up nestas alturas. Ou seja, eu acho que as ferramentas, ou seja, o que eu quero dizer é, as ferramentas estão lá, não é? Os jogadores estão lá, aquela equipa já defendeu melhor. Um bocado como os Lakers, né? Que tiveram um período agora esta temporada em que estavam a ser uma boa defesa, estavam a ser uma das melhores defesas da NBA nesse período. Então eu acho que os Nuggets podem fazer isso. Acho que a solução é venham lá os playoffs, venham lá os jogos a sério, que a malta se calhar vai se atinar. Não sei se concordas comigo. O que é que achas? Sim, concordo totalmente. Eu próprio ouvi o Jokic há uns dias a dizer exatamente isso, a dizer, quase a fazer uma meia-culpa que ele próprio durante a fase regular não esteve a defender tão bem, a assumir perfeitamente que não está tão bem. E atenção, nós não entendemos o Jokic como um protetor de cesto, não é? Tu vais para o cesto, está lá o Jokic em baixo, tu sabes que ele não vai saltar no vertical e não te vai abafar. Quer dizer, ele está lá, ele ganha o bom que ele é defensivamente tem a ver com posicionamento. E atenção que ele este ano, no Defensive EPM do Dunks and Trees, continua com um Defensive EPM positivo. Portanto, apesar de estarmos com a sensação, a olho nu, de que a época não está a ser boa defensivamente para o Jokic, parece menos ativo, mais reativo, até em coisas tão simples como ele normalmente ser o líder da NBA em deflexões feitas com os pés. Com aquele espírito um bocadinho de guarda-redes de handball que corta linhas de passe com os pés, quanto mais não seja para fazer reset ali ao ataque e obrigar as equipas adversárias a retomar, a iniciarem outra vez o ataque. Até nisso ele está muito menos ativo este ano, parece menos comunicador também na defesa, está claramente nesse registro que dizias. A fase regular, outra vez andar estes 82 jogos até chegarmos aos playoffs, ainda por cima com as muitas lesões que eles tiveram na época, não conseguiram ter aqui um bloco de continuidade em que pudessem fazer repetições todos, também nesse lado do campo, não apenas no ataque, mas também na defesa, para ganharem rotinas. Mas eu ouvi o Jokic a dizer há dias exatamente isso, não só a fazer um meia-culpa que na defesa este ano não esteve tão bem como se calhar costuma estar, mas também a dizer que agora finalmente está toda a gente saudável. E eles vão ter aqui este bloco final da temporada, já foi há 2 semanas, este bloco final da temporada para começarem a acertar as rotinas defensivas e a colocarem-se em modo playoffs, e portanto ele assume basicamente isso, que ligam o chip agora para esta fase final e que nos playoffs estarão disponíveis. O que é que nós vemos? Vemos que o Aaron Gordon está a jogar agora, apesar de ter estado dentro e fora, e temos sempre muitas dúvidas em relação aos tecidos moles do Aaron Gordon. Nunca pensei dizer isto no podcast, mas temos sempre dúvidas. Os tecidos moles do Aaron Gordon são um problema gravíssimo. Acaba sempre por ter lesões ou nos gêmeos ou nas coxas, e portanto é sempre andam sempre com o credo na mão com o Aaron Gordon, com os tecidos moles do Aaron Gordon. Mas tem sido pouco falado, se calhar, que no último mês e meio, o Cam Johnson tem estado a jogar bastante bem, e se calhar a ser o Cam Johnson que eles esperavam que fosse quando decidiram abdicar do Michael Porter Jr. E está toda a gente saudável. Tem o Christian Brown, tem o Peyton Watson, que este ano fez o step up e já é um jogador, embora também tenha estado lesionado nesta fase, é um jogador que se calhar não é só alguém que pode usar de forma situacional para defender um jogador adversário, ofensivamente também já consegue criar alguma coisa. O Bruce Brown está de volta e está a contribuir. O Tim Hardaway Jr. com mais experiência, é um jogador... A equipa está muito mais profunda. Vão haver jogos em que o Tim Hardaway Jr. vai ser importante a vir do banco, vai marcar 4 triplos, vai marcar 4 triplos a sair do banco, é verdade. Nem que seja um, e se calhar ganha-lhes um jogo. E portanto a equipa está saudável, na altura mais importante da época, está outra vez a ligar também o chip na cabeça para os playoffs. E não podem ser desconsiderados, obviamente, continuam a ter aquele que para muita gente é o melhor jogador do mundo, aqui neste cantinho do abalonamento é de forma unânime, e não podem ser desconsiderados. Eles todos saudáveis, eu continuo a apostar neles. Eu teria cuidado ao referir-me aos Denver Nuggets, é isso. Diz assim o treinador Rui Espinosa: viva amigos, sabendo que o ZIT nunca, entre aspas, entrou em rebuild, ou pelo menos tem a fama disso, não acham que esta altura é uma equipa meio perdida? Nesta altura é uma equipa meio perdida. Powell e Hero, a se consumir minutos juntos é impossível, qualquer tipo de sucesso, e depois Bam, na minha opinião, nunca será o número 1 de uma equipa campeã. Um abraço. Eu acho que ele tem alguma razão no que está a dizer. Acho que a convivência entre o Norman Powell e o Tyler Hero não deve ser fácil. Não deve ser fácil, não entre eles os dois, né? Mas
defensivamente a coisa fica a coisa fica complicada, e até mesmo em termos de altura, pá, o Norman Powell compensa largamente pelo seu atleticismo o facto de ele não ser um gajo muito grande, né? A malta, ele não parece ter o tamanho que tem, ele tem para aí 1,80 m e tal, ou 1,90 m e pouco, né? Ele é tipo do tamanho do Steph Curry, se calhar, ou se calhar até é mais baixo do que o Steph Curry. Então, não sei, acho que é difícil. E acho que o Bam não pode ser número 1 de uma equipa campeã, isso eu concordo. A questão é, não pode ser o número 1 ofensivo, não é? A Ofensivo, questão é sim, é essa. A isso, é questão é isso, é essa. isso. A questão é essa. O Zach Cram escreve esta semana uma peça muito interessante na ESPN sobre que tenta desmontar um bocadinho a ilusão que existe hoje em dia de que jogares com mais pace, jogares com mais velocidade, jogares com posses de bolas mais curtas, é o caminho a seguir. E ele desmonta um bocadinho essa ideia e diz que as equipas que aumentam o pace, que aumentam a velocidade, que preferem jogar com posses de bolas mais curtas, são, por norma, as equipas que não têm super estrelas. Porque as equipas que têm super estrelas abrandam porque metem a bola na mão do Jokic para criar e ele precisa de tempo para criar, metem a mão no Luka para criar e ele precisa de tempo para criar, metem a bola na mão do Giannis para criar e, portanto, basicamente a ideia do artigo é que ninguém escolhe jogar devagar, é consequência de teres um criador de jogo de elite que precisa ter a bola nas mãos. E ele diz que o que vês em muitas equipas hoje em dia é pace, um aumento de pace sem talento, que acaba por ser só uma confusão organizada. E eu acho que os Miami encaixam um bocadinho aqui neste perfil. É uma equipa que não tem talento ofensivo, obviamente. O Norman Powell é um jogador com talento ofensivo, o Tyler Hero é um jogador com talento ofensivo, quer um, quer outro, já foram All-Star uma vez, já chegaram ao All-Star, mas não são estrelas. Não é por acaso que os Miami continuam a ser sistematicamente ligados ao Ja Morant, ao Giannis Antetokounmpo, às estrelas que estão insatisfeitas, os Miami aparecem sempre. Falta de facto aqui alguém que possa assumir, não é pelo facto do Bam ter feito 83 pontos no jogo, que foi extraordinário, que ele passa a ser um jogador a quem tu possas entregar a bola todas as noites e esperar que ele resolva jogos e esperar que ele marque 30 pontos todas as noites. Há aqui, enfim, parece-me que os Miami estão reféns de uma estrela que lhes dê essa criação ofensiva que lhes permita subir a outro nível. Tem o treinador que mantém aquilo organizado, consegue fazer omeletes sem ovos mesmo no ataque, mas de facto falta aqui alguém. Eu acho que continua a faltar alguém a Miami. Yeah. Diz assim o Rui Mascarenhas: olá aos três, sendo que falta pouco para os playoffs, conseguem fazer o top 3 de itens a melhorar para que consigam ganhar o título? Consigam quem? Não sei Quem? Deve ser, quem é que o Rui está a só pode falar. ser, Deve ser dos só pode ser, Celtics. só Deve ser pode dos ser os Boston Celtics. Deve Celtics, ser não dos é? Só Celtics. pode Para ser. sequer nós ganhamos o título, assim, ou pelo menos para que OKC não ganhe. Não ganhe máximo 3 coisas em que se tem que dedicar a corrigir ou maximizar para ter tudo pronto para ganhar o título. Abreijos aos 3. PS, com este novo formato, alguma vez irão abrir a hipótese de fazermos uma live com os comentários abertos ao Patreon durante o jogo playoff, por exemplo? Durante o jogo playoff, não sei. Mas segunda-feira vamos fazer uma primeira experiência Um para jogo a ver um como é que domingo, corre. um jogo a um domingo às 8 da noite. Tu és capaz de Isso fazer, sim. não? Por acaso pode ser fixe, meu. Por acaso pode ser fixe. No domingo a seguir deve haver jogo, de certeza. Aquele joguinho de 8 da noite, os melhores jogos de playoffs que a maioria das pessoas vão ver vão ser esses. Sobre itens a melhorar, epá, é difícil, assim, de rajada, mas Sim. esse tema do Nemias, estávamos a falar há bocado, claramente vai ser uma coisa a explorar, eles vão ter de encontrar uma solução para isso. Eu acho que vão ter de encontrar uma solução para... Já andaram a explorar um bocadinho de small ball com Jason Tatum a 5, mas não me Sim, parece que seja uma opção para todas as séries, não é? eu acho que, não sei se concordas, que acho que vão ter de encontrar uma solução. Eu sei que vou dizer isto e não quer ser mal interpretado, mas para a convivência entre o Jaylen Brown e o Jason Tatum em Eu até jogos, acho. Ok, muito apertados. mais apertados, ou seja, eu, eu acho que o Tatum é o melhor gajo para jogar com um gajo como o Jaylen Brown, não é isso que está em causa, mas vai haver uma altura em que provavelmente a bola se calhar precisa mais estar nas mãos do Tatum, e isso não sei como é que vai acontecer esse deferimento. Não estou a dizer que é impossível de fazer, eles já ganharam um campeonato, né? Mas o Jaylen Brown que ganhou o prémio de MVP não é o Jaylen Brown de agora, não é esse gajo, Claro. não é esse E gajo. agora tem a certeza que é o gorilão da bola azul, não O é? Jaylen Brown de hoje é o gajo que acha que vai ser All-NBA First Team e que devia ser votado para MVP e não sei o quê. E provavelmente vai ser All-NBA First Team com a lesão do Luka, Eu, provavelmente vai ser.
Eu gostei da Portanto, forma como enquadraste a questão e disseste: "Eu não sei como é que vai ser esse deferimento", e não disseste: "Eu não sei como é que o Jaylen", em vez de dizer: "Eu não sei como é que o Jaylen Brown vai permitir que o Jason Tatum seja outra vez o eu, gajo eu com a acho, bola na mão". eu acho Mas, que mas eu concordo contigo, sim. eu acho que é o contrário. Eu acho que o Jason Tatum vai deixar que o outro seja o gorilão da bola azul até não dá mais. Até E isso não é a melhor opção, não é? Quer dizer, pode ser em depende. algumas situações, não Eu é? acho que há situações em que pode ser, estás a ver? Eu acho que há situações em que pode ser, como isso se provou no ano do título dos Celtics, não é? Eu acho que o Jaylen Brown hoje é melhor jogador do que era nesse ano que os Celtics ganharam o campeonato. Mas ainda assim não é o gajo que toma as melhores decisões, muitas vezes. Ou seja, Não. numa, Pá, na lista de decisões que são tomadas durante o jogo, o Tatum em 100 toma 90 certas e o Jaylen Brown em 100 toma 65 certas ou 70 pá, certas. eu não sei se foi de ter estado tanto tempo sentado no banco, o nível de playmaking do Jason Tatum desde que voltou é de bradar aos céus, de Yeah, tão bom que está a ser. yeah. É inacreditável o que aquele menino está a fazer na tomada de decisão. Ainda por cima, ele ainda não está confortável em jogar um contra um isolamento sistematicamente. E, portanto, muitas vezes precisa de bloqueios do Nemias para criar ali qualquer coisa, para fazer ali 2 contra 2 e criar ali uma vantagem. E, invariavelmente, as defesas vão se concentrar no Tatum. Aliás, o Nemias tem aparecido muitas vezes também sozinho e beneficiado muito dessa Epá, ligação. eu E é ia dizer isso. impressionante alguns dos passes do Jason Tatum para o E Nemias. eu ia dizer isso, que Impressionante. é há um antes e um depois do Nemias com o Jason Tatum a jogar em Boston. Ou Completamente, seja, completamente. a visão que ele tem até e a relação que ele tem, relação basquetebolística que ele tem com o Nemias, Uhum. não tem nada a ver com a relação que o Jaylen Brown tem com o Nemias, né? O Jaylen Brown passa a bola ao Nemias na última hipótese possível e imaginária, Sim. tipo, porque ele vai sempre forçar mais um Se já tivesse lançamento. saltado e tirado os pés do chão e tem 3 gajos à frente dele, não consegue ver o Sim. cesto, é a única Enquanto que o hipótese. Tatum, tipo, toma sempre a decisão e não é de estranhar que desde o regresso dele o Nemias está a marcar mais pontos por jogo, está porque é muito mais, acaba por ser muito mais encontrado, não é? Por quem tem também mais vezes a bola na mão, que é o caso dele. Pronto. Sim, e há muita gravidade, há ainda mais gravidade no perímetro com a entrada do Jason Tatum. O Jason Tatum e o Nemias, à entrada para esta época, tinham 529 minutos em conjunto. Portanto, eles mal se conheciam dentro do campo, não tinham muitas repetições. E lembro-me perfeitamente de, nas épocas anteriores, nesses 529 minutos, parcos 529 minutos que eles os dois partilharam o campo, lembro-me perfeitamente de ver o Jason Tatum a usar bloqueios diretos do Nemias e nem sequer olhava para o Nemias, era muitas vezes para ir para o cesto, com a sua confiança, hiperconfiança, ia para o cesto e ia lançar. Agora não, agora ele não consegue lançar sempre, está provavelmente com alguma falta de confiança pós-lesão e procura muito mais o Nemias e tem sido maravilhoso esta ligação que está a crescer entre os dois. Yeah. E pronto, acho que estamos despachados. Só mandar um abraço ao Embiid, o gajo mais azarado da história da NBA. Até agora teve uma apendicite. Pá, Como é é que é possível? inacreditável, é inacreditável. Coitado do É puto, meu. inacreditável, mano. Coitado do gajo, tipo, é inacreditável. E vai falhar a primeira Apendicite, ronda dos playoffs, cirurgia de emergência, não é? Já tiveste alguma apendicite provavelmente. tu? Não, 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 nem eu, nem eu. não, ainda bem. E pronto. Ainda por cima ele tinha-se queixado, eles jogaram em Washington e ele ia jogar, não sei se tu reparaste, mas começaram a sair reportes à meia da tarde que ele ia estar out. E o gajo começou a fazer reply, a fazer quote tweet de alguns desses reportes que diziam que ele não ia jogar, a dizer: Não, não, mas eu vou jogar. Portanto, ele estava no Twitter a dizer: Não, eu vou jogar. E depois chegou à noite e não jogou. Os Sixers não o deixaram jogar, ele ficou todo lixado. Yeah. Epá, ele ainda por cima quer jogar, sente-se bem e uma sacana de uma apendicite. Eu não sei o que é que lhe vai acontecer a seguir. Depois de uma apendicite, o que é que pode acontecer a seguir ao Joel Embiid? Pedras nos rins, não sei, tipo, não sei. Sim, é isso. Hemorroidas, não sei, qualquer coisa assim. Bem, e é com hemorroidas que nos despedimos e desejar um bom fim de semana às pessoas. Ricardo, espero que não tenhas hemorroidas e que corra tudo bem no teu fim de semana nesse aspecto. Sim. Posso-te Espero posso também que manter a antes. par. Posso-te manter a par. Posso-te Sim, manter a sim, par. vai-me dizendo como é que está o hemorroidal. Espero também que quem está desse lado siga este podcast, ponha estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, siga-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreva o nosso canal do YouTube, principalmente porque vamos fazer um direto na segunda-feira, se correr tudo bem, e deixar estrelinhas e essas coisas, e tornarem-se patronos, não é?
do A Bola Não Mente, patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, né? Porque não há til nos endereços de e-mail, vocês sabem, né? Não preciso estar sempre a dizer. O Ricardo vosso Sarquel. podcast preferido e o único podcast do mundo em que há preocupação sobre os tecidos moles do Aaron Gordon e em que se deseja que haja feedback sobre hemorroidal durante o fim de semana. É isso. Nunca se esqueçam do hemorroidal. Vou pôr no título. Acho que isto era um bom título para o episódio. Atenção ao hemorroidal. Sim. Embi- Embidroidal. É isso. Atenção ao hemorroidal. Aí, espera lá que o velhote está Estou-me a aqui em desfazer, não, dificuldade. O velhote está-se estou-me aqui a a desfazer desfazer. tudo. Desliga o micro, meu. Vou-me embora. Vamos embora. Putz. Aquele abraço para o fim de semana. Tá bem? Beijinhos, grande abraço, pá. Beijinhos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.